Medos Irracionais. O goiano lá, aquele é goiano. Ele é goiano? Ah, com certeza. O jeito dele falar. Aí, Sami. Ele é um goiano. Enquanto o Braulio lê, mostra aí assim que funciona. Pequenas frases aqui de relatos de medos irracionais dos nossos telespectadores aqui, cara. Isso. Nossos web espectadores. É assim, ó. É uma mulher escreve, ela diz o seguinte: tenho pavor de ir pro inferno, Caio Fábio. Esse é o medo irracional dela. Sei. Por que irracional? Ela diz. Depende, isso, né? Tem gente que tem medo racional de ir pro inferno. É, né? O cara vive fazendo mal aos outros. Tem que ter medo de ir pro inferno mesmo. É. Mas o religioso tem um medo irracional, não é? Não, o religioso, ele tem medo de ir pro inferno se ele não frequentar o culto. Ele tem medo de ir pro inferno se ele não der o dízimo. Ele tem medo de não ser merecedor. É, ele tem medo de ir pro inferno porque ele transgrediu um aspecto da doutrina. Ixi. Ele tem medo de ir pro inferno porque ele é crente. É porque a primeira coisa que é apresentada para uma pessoa quando ela entra na igreja é que é o demônio. E o inferno que é a mansão é a morada do cara que você vai ser convidado a falar. Satanás. Aí eles ouvem no púlpito, no culto, o dia inteiro a pregação sobre o inferno. Parecia até ontem um cara na convenção republicana fazendo uma palestra dando um apoio ao Trump. Ele falou uns 40 minutos, sei lá, 20 minutos, meia hora. Falou no Trump indiretamente 2 vezes, porque ele tem vergonha do Trump. Ele está apoiando porque ele é republicano e tem que fazer aquela média. Tá no inferno, abraça o capeta. Tá todo mundo com vergonha. Olha, Caio. Mas tem que apoiar. Aí estava lá na convenção falando. Ele falou no Trump 2 vezes indiretamente. E na Hillary, ele deve ter falado umas 35, 40. É mesmo, cara? É igual o crente. Jesus é falado indiretamente umas 2, 3 vezes num culto. Agora, quem é pregado mesmo é Satanás. É o capeta. É o medo e é o inferno. A pessoa cresce num ambiente desse, depois não sabe como chega aos 38, 40 anos, morrendo de medo do inferno. Não aprendeu nada sobre Jesus, não conhece o amor de Deus, não sabe que tudo é graça, que já está pago, que a salvação é dela em Cristo, que ninguém a arrebatará das mãos de Deus, porque o Evangelho, que é o que eu estou dizendo aqui, pregando aqui, nessa mão, não foi ensinado para ela até hoje. Ao contrário, ela é ensinada a duvidar, porque quanto mais insegura ela fique, mais dependente ela se torna. Mais ela frequenta, menos ela falta, mais ela contribui e mais submissa aos ditames do patriarcado perverso do lugar religioso ela se torna. Então todo mundo desse ambiente é de certa forma treinado a ter medo do inferno, condicionado até a viver fobias do inferno. É o que habita a alma da maioria desses irmãozinhos queridos e ignorantes e manipulados. E aí? Uma outra mulher que ela fala assim: o que me causa pânico, Caio, é dirigir. Dirigir? Conheço gente que tem assim. Muita gente. Pânico, dirigir. Muita gente. Agora, se ela quiser ser curada, tudo isso tem cura, né? Sabe como é que a gente fica curado de medo de dirigir? Como, Caio? Dirigindo. Isso, enfrentamento. Qualquer fobia a gente só vence enfrentando. Isso. Dirigindo, bota uma pessoa boa de direção ao lado, tranquila, calma. E vai nessa. Não deve ser o marido, para ele não perder a cabeça, se ela subir no meio fio, se ela panicar e parar o carro de repente. Sei. Uma pessoa neutra, tenha paciência com ela, ela vai. Qualquer um vence. Qualquer um vence qualquer fobia, se tiver vontade de vencer. Se não tiver vontade de vencer, não vence jamais. Outra aqui relata a mesma coisa relativa, que tem medo de viajar de carro à noite.
Ela relata um medo racional, não é? É. Você não tem um certo cuidado, no mínimo, viajando de carro à noite? Eu tenho. Eu tenho muita preocupação ao andar de carro em qualquer estrada do Brasil, tanto faz seja de noite ou de dia. Imagina só, você anda de avião. O avião tem um céu cheio de aviões, mas vazio comparado com o tráfego de carros no chão da terra. Das rodovias. As pistas de avião vem um passando a 300 metros acima, outro a 500 acima, outro 400 abaixo. A largura é quando eles estão muito próximos, eles estão passando a 500 metros, 1 quilômetro de distância um do outro nas laterais. Enfim, esses são os espaços e o céu é grande e não tem montanha. Isso, e não tem muita curva rio, sinuosa. Não tem ponte, o buraco do céu é quando tem alguma turbulência, mas geralmente passa. Agora, imagina uma estrada, você pega essas estradas brasileiras de 15 metros, com um caminhão vindo assim, outro caminhão indo assim, cara cheio de ribite na cabeça, para não dormir, ou de pó, ou de café, ou de cachaça, viajando como um escravo, uma vida de escravo, com horas e horas e horas de direção, e você vem no seu carrinho, passeio aqui do lado, passando ao lado dele, ele vem para cá e você para lá. Coladinho. Nessas estradas. Vai daqui para São Paulo, daqui para o Rio, São Paulo para Curitiba. Inferno. Essas daqui do Nordeste. Minas Gerais. A 040. Com aquelas sinuosidades, passam vem. Aí o cara diz que tem medo de viajar de avião. Não, a coisa mais irracional do mundo mesmo é viajar de carro. E a gente encara só porque o pneu está rodando no chão da terra, mas não tem nada mais perigoso. Eu tenho um filho hoje que, pelas circunstâncias, ele está tendo que passar de segunda a sexta na estrada, o Davi. E levando coisas para lá, para cá, viagens longas, interestaduais. Eu vivo em oração por ele, porque o perigo passa a 1 metro de você. Você sente o vento do perigo. E às vezes que você tem que puxar para lá, puxar para cá, porque tem doidos soltos diante de ti. É muito perigoso. Então, não é tão irracional ter temor de dirigir numa estrada brasileira interestadual. Não é tão irracional. Já passa a ser no Brasil um temor bem razoável isso. E eu recomendo todo mundo que dirija nas estradas brasileiras a se revestir, no mínimo, de uma prudência extrema e de um leve temor racional, e dirija protetivamente e não creia na direção do outro, de ninguém. Dirija por você e pelo mundo, porque é perigoso em todo lugar, carro em estrada. Mas no Brasil, essas nossas estradas são absolutamente assassinas. É isso mesmo. Eu tinha muito medo de dirigir à noite, mas tem passado, assim. Você sabe que eu não viajava à noite. Que foi para o céu por causa de um atropelamento. Sim. A mãe dele, desde que nós nos divorciamos, ela trabalha no Detran. E no Detran ela ganhou a confiança de todo mundo, ela é muito boa de estatística. Ela faz praticamente as estatísticas das estradas todas do Rio de Janeiro, dá palestras por aí afora, ela ficou uma especialista nisso aí. Então, quanto mais ela pesquisa, mais garantido fica o que eu estou lhe dizendo, que o perigo é atroz. E os números são de guerra. Os números de mortes, de acidentes nas estradas são verdadeiras vias assassinas. Então, essa moça aí, eu só recomendo ela que não fique grilada, apavorada, panicada. Agora, prudência e caldo de galinha em estrada brasileira é a refeição recomendada. Vamos lá.
Pois é, Caio, outra pessoa escreve o seguinte: o meu medo irracional, Caio, é de não conseguir lidar com a exposição dos meus erros em sociedade. Sei. Ah, para aí. Não chega a ser um medo irracional, né? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ter seus erros publicados. Agora, o medo é porque, aparentemente, nada dele foi publicado. E ele vive com essa angústia de que os equívocos dele, os erros dele, possam ser revelados. Então não é irracional também. Só é neurótico. Totalmente neurótico. Neurótico e paranoico, porque ele tem a neurose que se concentra nessa aflição pela proteção da reputação, que é pura neurose, e sofre da paranoia da possibilidade de que o que ele chama de meus erros se tornem públicos no outdoor da sociedade. Agora, isso aí tem um lado disso que a gente tem que tratar, porque, meu Deus, a vida é da gente, a gente faz tudo para não errar e deve buscar não errar. Agora, você parece estar me fazendo uma outra confissão. O que me parece é que você é um grande varredor para debaixo do tapete. Ah, pode ser. Grande varredor. E aí tá com medo, e não é um medo irracional, é um medo bem racional, de que um dia se levante o tapete e veja como você varreu milhares de trash para debaixo do seu tapete. Aí eu recomendo a você, se você quiser ficar livre desse medo, não deixe sujeira embaixo do tapete. Levante o tapete, limpe o tapete da sua alma, cure a sua vida, vai, não peques mais. É o que você deve fazer, mas eu não vejo nisso um medo irracional, porque quem quer que esteja fazendo coisas erradas, tem mais é que saber que elas podem ser descobertas e que, se o forem, há um preço a pagar. Um preço social a pagar, um preço conjugal, familiar, de todos os níveis a pagar. Então, quem não quer sofrer desse medo, para de varrer sujeira para debaixo do tapete, porque não existe nada mais seguro neste mundo do que andar com uma consciência limpa. Ou coisa boa. Eu vivi com uma consciência limpa depois que me converti, 25 anos de consciência limpa. Te dá uma força miserável, uma boa consciência. A consciência limpa é bom. Você entra na casa do diabo e o bicho se afasta. E eu já sou um cara que recebi de Deus a graça de um certo destemor. Antes mesmo de me converter, eu já fui constituído assim. Quando eu criei no Senhor e adquiri uma boa consciência para com Deus, meu amigo, sai da frente porque eu estou indo. Uma boa consciência faz de você um tanque poderoso. É verdade. É maravilhoso andar com uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Dá um destemor poderoso. É assim que é. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu só puxar uma aqui rapidinho, Caio. Eu sei que você tá... Aqui, ó. Morro de medo de ficar sozinho, Caio. E isso foi uma das coisas que me ferrou, sabe? Sozinho? Eu morro de medo de terminar a minha vida sem ninguém. Tenho medo da solidão. Você vai terminar a sua vida sem ninguém, todo mundo termina, né? Mesmo que esteja cercado de gente. A vida é solitária, cara. Mesmo que você seja casado, mesmo que você tenha filhos, mesmo que tudo, a gente morre sozinho. Você passa sozinho. Agora eu entendo, é claro, que ele não está falando da hora da passagem. Ele está falando da velhice. Ele não diz a idade, fica difícil você dizer qualquer coisa. Não sabe se você está falando. Uma preocupação dessa na cabeça de um garoto de 22 anos é pura doença, né? É uma insegurança dramática. Depende da idade do cara, né? É uma precocidade mórbida. Exatamente. Não é?
Agora, se você estiver falando com uma pessoa que passou dos 50 e tantos, já está fazendo uma reflexão sobre o crepúsculo da existência e está só, aí começa a fazer mais sentido. Então eu recomendo que vocês se considerem seres históricos, ao invés de só dizer, Caio, eu morro de não sei o quê. Uma criança dizendo isso, eu vou dizer, leva para um psicólogo. Agora, se for um homem de 60 anos dizendo isso, eu vou dizer, meu irmão, é normal nessa época a gente pensar nisso, naquilo e considere as alternativas. De modo que eu não vou poder falar mais simplesmente porque eu não recebi material para saber em que direção caminha o aplicativo do que eu viesse a dizer. Então, por favor, são noções básicas. Tenho tantos anos, sou solteiro, sou casado, sou viúvo. Tenho medo de morrer sozinho. Aí eu posso te dizer um bocado de coisas, dependendo da tua idade, disso tudo. Do contrário, cai numa classe de subjetividade, onde qualquer coisa que eu diga pode ser coerente para outra pessoa e não para você. Então, se quiser refazer, refaça, mas me ajuda. Manda a idade. Tem uma aqui, Caio, que parece ser coerente. É o mesmo caso. É uma mulher, ela escreve assim, eu tenho medo de ficar sozinha. Tenho 27 anos e não tenho ninguém. Tá nova, né? Pra estar com medo de ficar sozinha. 27 tá nova, né? Muito novinha. É uma teteinha ainda. Muito novinha ainda. Uma cerejinha. Puxa, 27 tá no talco. Para isso, minha filha, ainda tem muito bolo para você adornar. Meu Deus do céu. Tem muita estrada ainda. Muito. Nossa, mãe. Não pode nem tomar um licor 43 porque não tem idade para isso. Exatamente. Tá com 27. 27. Não, rapaz, tá precoce esse negócio. Muito precoce. Aí eu ia querer saber o que a sua família cobra de você, pai, mãe, irmãos. Tá na hora de casar. Outra coisa, igreja. Dizer que é de igreja e de que igreja é fundamental numa hora dessa para saber, porque cada igreja bota a sua pressão. É muito horroroso isso. Bota a pressão. 27 então já tá velha, começa a dizer, minha filha, pra igreja. Olha, tá precisando orar mais. Tá precisando não sei o que mais. Tá precisando encontrar o varão escolhido. Bote o joelho no chão. É uma opressão miserável, né? Então, nesse meio evangélico, você tem que me dar subsídio, porque eu não estou falando com gente normal na maioria das vezes. Se eu estivesse ali fazendo uma palestra da UNB e uma menina de 27 anos dissesse que tinha medo de ficar sozinho, provavelmente o aspecto fosse muito mais profundo do desamparo dela do que uma moça que de uma igreja evangélica religiosa. Onde esse terror é colocado o tempo todo. Mulher tem que casar, tem que parir, tem que ter filho para honrar a Deus. Isso. É muita opressão. Ela vem. O que ela fala? Rápido. Eu sou da Assembleia e a minha família toda da Universal. Ixi. Puta. Aí tá ferrado, né? Se, o cara, para não falar um palavrão numa hora dessa, diz assim, puxa que pariu. Isso. Puta que perigo. Minha filha. Ô, menina. Você é filha do condicionamento. Filha do condicionamento. Nesses lugares todos, mulher tem que casar para ser abençoada, para ser de Deus, para completar boa obra. E não é nada disso. A gente tem que casar quando é bom casar. E não tem que ficar medo de estar só. Você é só uma menina. Vai passar tanta água debaixo da tua ponte ainda. Só está com 27 anos. O que passou de água debaixo da tua ponte, só raciocínio o seguinte. Até 12, 13 você era uma alienada. Não sabia de quase nada. Então você está vivendo aí 15 anos de uma lucidez relativa. Porque se é da Assembleia e da Universal, ninguém é totalmente lúcido desses dois ambientes. Totalmente ou não, é lúcido? Não. Então, está vivendo, sendo generoso, tadinha, com uma lucidez relativa. Sim. Então, a água que passou foi 15 anos de água semi-adulta na vida dela. Agora é que a vida vai começar a mandar rios caudalosos, passar por debaixo dessa ponte. Então, tem ainda literalmente tudo por acontecer. Então, por favor, deixa o tempo passar para isso ser um temor justificado, porque por enquanto
Esse é um temor plantado em você. Plantado pela família, pela igreja, na Assembleia, por profecias, na Universal, como sinal de prosperidade. Ixi. Você ouviu o que eu li hoje aqui, Paulo falando sobre casamento, sobre tirar essa obsessão do casar, obsessão de casar do coração do discípulo? 1 Coríntios 7. Ouça de novo o Evangelho de Carreirinha hoje. Se descondicione disso. Essa obrigação do casamento no meio religioso é uma opressão horrorosa. Vamos lá. Aí o amigo volta. O anterior, você pediu idade, etc, né? Definitivamente esse pessoal não é público da UNB, cara. Não é. Não. O senhor Caio tem 24 anos. Olha aí, um garoto de 24 anos com medo de ficar sozinho, terminar a vida sem ele ninguém. Tá pensando nos 82 anos dele. Já está terminando aos 24. E ele está com 24. Olha só o nível de insegurança. É crente? Agora você vai saber. Me cobram de sair de casar, me cobram de casar e sair de casa. São todos da CCB. Ixi. Minha mãe me cobra muito, a minha família inteira me cobra. Do Brasil. Meu filho, saia de casa, mas não case. É, né? Mais fácil, né? É. Do que case para sair de casa. É um negócio, é pior do que melhor casado do que viver abrasado. É. Saia de casa, de casa. Eu virei homem com 18 não, 18 eu já estava casando, eu casei com 19. Isso. Primeira vez que eu fui embora morar fora de casa sozinho, eu tinha 15 para 16. Fui me internar com Arthur Vigílio Neto na casa dele, depois na Academia Grace. Nunca nem pensei em casar, eu só sou um homem, vou para onde eu quero. Então, por favor, saia de casa, alugue um quarto, uma kit, qualquer coisa, cuide da sua vida, mas não case por causa da opressão dessas igrejas opressivas, desses centros de forçação de existência na alma do outro. Faça isso não, se respeite, sua vida merece toda a dignidade e você tem que respeitar os tempos do seu coração, da sua vida, daquilo que sejam as decisões da sua sensatez, da sua necessidade, da sua vontade e de quando você queira. Por favor, tá bom? É isso aí. Queridos, dá para sentar ali naquelas duas cadeiras? Obrigado. E ela volta, Caio, a amiguinha volta aqui. Todos me cobram porque eu tô velha, que eu já deveria ter me casado. Como Caio, nós é? estamos com duas pessoas aqui com medo, né? Um dia se encontraram um dia. Um casal aqui que tá falando. Ela escreve aqui que a menina que é da Assembleia, da família da Universal, de 27 anos, ela escreve outra frase para encerrar o assunto deles. Todos me cobram que eu tô velha e que já deveria ter me casado. Com 28 anos? 27. É muita opressão, cara. Né? Muita opressão. Eu não sei como vocês suportam. Eu não sei como vocês suportam. É muita xeretice diabólica na existência de um indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus, com o direito e o dever de exercer a sua liberdade e de casar quando queira, quando possa e caso queira. Do contrário, pelo amor de Deus, não façam isso, não aceitem, rebelem-se contra essa obrigação de casar sem vontade. Pelo amor de Deus, que vocês só vão fazendo acumulações de calamidade. Assim proceder. Vem IVTV, o canal é você.